Para que serve uma cidade? Pra gente celebrar, pra gente se colocar, né? Criar movimento. Para a gente exercitar essa nossa capacidade de conviver em conjunto. É a troca de experiências, é o encontro. Principalmente para a gente ocupar. Eu costumo brincar assim, quando eu vou dar workshop, ou conversa com os amigos assim, que eu nasci a partir do momento que eu fiz o meu primeiro traço de spray na rua. Assim. Existe um Starley antes e um Starley depois de ter feito uma intervenção urbana. Assim. Porque quem é de periferia sofre com essa coisa da invisibilidade, né? Por várias circunstâncias, né? Às vezes a ausência de políticas públicas básicas ali, não se vê assistido e às vezes vai buscar alternativas para ser visto, né? E muitas dessas alternativas às vezes é um caminho tortuoso, assim, é um caminho não tão bacana. Mas a arte com certeza ela é essencial no que atualmente a galera está chamando de requalificação do espaço urbano, né? De criar esse pertencimento. Eu acho que nesse lugar, inclusive de olhar a arte como uma parte da cidade, a gente vai para esse lugar do muralismo, né? Como, por exemplo, eu já tenho 2 em Penas pelo Brasil, uma em São Paulo, de 40 metros, e uma outra no Pará, que é de 30, se eu não me engano. Então, assim, quando eu faço esses projetos em grande escala, né, que é sobre essa possibilidade da arte pública, né, a gente percebe que a gente está falando com a cidade, faz parte da cidade. É para a cidade se olhar em meio àquele lugar. Parece que a cidade provoca uma relação de deslocamento, né? As pessoas estão sempre saindo de um ponto para ir para o outro, não permanecendo, não desfrutando, não, enfim, se expressando, permanecendo. Faz falta esse espaço do espontâneo, do encontro, né? Da divergência também, do conflito. Se a gente deixar, a gente vai ser empurrado e é isso, ficar cada um dentro do seu carro, da sua casa, amedrontado. Ainda tem, se a gente for olhar as questões de gênero, raça, que estão envolvidos, né, sobre poder estar e permanecer em cada, nos espaços, né, transitar. Então tem muita coisa pra gente olhar, e os muros, e a falta de iluminação, né, que vai gerando esses espaços hostis que nos inibe a estar e, né, permanecer, vivenciar de fato essa vida que justifica. Tipo, a cidade ela tem muito problema, ela é uma treta sem fim, mas nós estamos aqui, vamos lidar com isso. Eu acho que a gente precisa reivindicar essa cidade que a gente merece, que a gente quer construir, que a gente sonha. Essa discussão da arquitetura hostil, ela não é recente, né? E ela está muito associada à desigualdade social. Então, não é uma questão que a gente resolva de forma simples, né? Ela tem uma série de variáveis. Então, não adianta, por exemplo, determinar uma legislação que proíba que se faça determinado tipo de arquitetura, né? Que seja um banco com espinhos, uma grade, um local público, etc. Ou cada vez mais cercar espaços públicos, né? Limitar as áreas. Porque isso eu acho que passa por um processo de educação como um todo, né, de conscientização, que a cidade é de todos, e todo mundo tem direito a usufruir desse espaço. E por outro lado também, eu acho que essa discussão tem que chegar tanto nos conselhos de arquitetura e urbanismo, e também na parte de ensino, na universidade, nas faculdades privadas, etc., para conscientizar quem projeta esse espaço a ter essa consciência que isso é um mecanismo que ele está associado à desigualdade social. E aí tem um papel político de atuar também combatendo essa desigualdade para a gente não ter cada vez mais cidades cercadas. A gente tem algumas ações assim de construir grade ou colocar pedras, né? Ou de repente uns bancos
se constroem de um jeito que não permitam as pessoas de sentarem. E eu acho bem complicado, né? Não é uma questão só de arquitetura, eu acho que a assistência social, a economia, vários aspectos, saúde pública, tudo isso está envolvido com o tratamento que se dá na arquitetura hostil ou não, né? Porque no final das contas você quer retirar o que você não entende como adequado para aquele espaço. Mas até que ponto, quem é você para dizer o que é adequado ou não, né? São processos que já estão acontecendo há muito tempo, né? Porque a população urbana aumentou muito. A gente aqui na Grande Vitória, a gente tem uma concentração de quase metade da população do estado está aqui na região metropolitana de Vitória, nesses municípios, Vitória, Cariacica, Serra, que vai até Guarapari, Fundão, etc. Então a gente concentra uma quantidade muito grande de pessoas e cada vez mais as pessoas sentem necessidade de ter espaços públicos, né, ao ar livre. Mas por outro lado tem essa questão da segurança, né, então cria esse certo impasse, mas cada vez mais as pessoas estão usando as áreas externas para passear. Eu vejo tanto em Vila Velha quanto aqui em Vitória, em outros municípios, as pessoas procuram parques ou procuram áreas naturais para ficar ao ar livre, para fazer atividade física, etc., para não ficar necessariamente confinado num espaço doméstico, né? Eu acho que o principal motivo do Conversas na Sete é colocar uma lupa, dar um olhar para algumas coisas que passam batido e falar que isso também é cidade. E que isso qualquer pessoa pode falar. Os projetos da Cidade Quintal acontecem em outras comunidades, em outros territórios que entendem a importância ou têm o desejo ou têm o incômodo de trabalhar o resíduo, né, do bairro. E aí a gente chega para estabelecer uma campanha de coleta temporária, uma mobilização que vai envolver escola, postinho de saúde, comércios locais, mercearia, padaria, manicure. A gente sai deixando coletores nesses espaços, vai dialogar com essas pessoas e aí elas vão acompanhando todo o processo. Então, uma das fontes vem dessas campanhas temporárias. A outra fonte é daqui do centro. Então, aos poucos a gente foi entendendo a importância da gente estabelecer não só um diálogo, mas vínculos mais recorrentes com o território onde a gente está instalado. Então, a gente tem pontos de coleta ativos na Casa da Estael, na Casa Flor, no Hub, na Caipora, aqui na frente da casa, dos espaços, né? Quando a gente está zerando os muros, né, pintando os muros de branco, a gente vê os moradores já fazendo story. Os caras estão vindo aí, cara, vai rolar e tal. E muitas dessas pessoas não têm tempo, né, essa relação casa-trabalho, de ir num espaço institucional como um museu, como uma galeria. E muitas vezes, com algumas ressalvas, esses espaços institucionais não têm uma fachada muito convidativa. Então tem uma galera que acha que tem que pagar para entrar no museu. Então assim, as fachadas também não convidam o público a estar ali dentro, principalmente o público periférico. Então eu acredito que o grafite é essencial nesse elo, né, nesse meio de campo e na aproximação assim, das pessoas que transitam pelo espaço urbano comunitário e a arte. Que é esse lugar da empena, dos prédios, dos muros, né? E como que isso é importante, sim, para a cidade refletir sobre a história daquele lugar, a história do próprio território e também de não fazer as pessoas pensarem sem esse imediatismo, né? Porque eu acho que é interessante a arte pública no sentido de que não precisa ser formado em arte para você compreender aquela arte. Aquela arte ela vai te tocar de forma natural, simples e singela. E eu acho que é essa que é importante da comunicação, né? Principalmente para quem é artista, para quem trabalha com questões indígenas, é fazer aquela pessoa que não está habituada a ver aquilo na rua, ver aquilo, entender, compreender, sem a necessidade de texto, sem a necessidade de uma galeria, sem a necessidade de uma fila para ter que entrar num lugar que nem vai entender ou compreender por onde entra, por onde sai. E já a arte pública ela tem esse poder, que ela é democrática, ela está ali para todo mundo usufruir. A gente criou um projeto que se chama Bahia de Vitória, Outras Margens Possíveis, né?
e ele já começa de uma forma diferente, é você pensar a cidade a partir da água e não a partir do ponto de vista que você está olhando a água, né? A Baía de Vitória é um corpo vivo, né? E ela é capilar, né, nesses municípios inteiros aí. E ao longo dos anos a gente teve uma série de acontecimentos que foram apagados da história, tanto da população originária, quanto de pessoas escravizadas. São histórias que estão submersas e foram apagadas. E eu acho que esse passado precisa vir à tona para a gente também repensar esse presente aqui, né, as questões que estão na cidade como um todo, e também imaginar futuros, quais são as outras formas de se pensar essa região a partir da água, que está relacionado também essa discussão presente aí que a gente está vivendo, né, de mudança climática, dos ciclos que nós perdemos de conexão com a natureza como um todo. Só que isso é um conhecimento, né, milenar. Então acho que a gente trazer isso para a cidade e ter elementos que a gente consiga resgatar isso nesses espaços públicos, né? Mas isso é bem importante. Tem vários parentes que falam, e um deles é o grande filósofo e pensador Ailton Krenak, que fala que é super importante a gente demarcar os espaços, demarcar as terras, e ainda mais agora nesse momento, né, de internet e rede social, demarcar as telas, né? Então acho que nesse sentido da demarcação é super importante a gente estar nesses espaços, porque eu sempre reclamava da falta de representatividade de mulheres indígenas, de pessoas LGBTs indígenas nesses lugares, principalmente no lugar do grafite, né? E aí eu refletindo mais e conversando mais com uma outra amiga e artista e muralista e grafiteira indígena, né, aqui na Cocama, ela me convidou a fazer parte e fazer também na rua, já que não tinha tantas. Então acho que foi nesse sentido desse movimento que eu continuo fazendo e estando presente, porque esses espaços eles não foram criados para mim estar presente, né? Mas eu sinto que é importante eu estar nesses lugares porque alguma outra menina ou alguma outra criança ou alguma outra mulher vai olhar para a minha arte, vai se identificar e vai entender que faz parte daquele território. Eu acho que a tinta na parede, por mais simbólica que seja, ela também é uma forma de reafirmar que a cidade também é nossa e que a gente pode interferir nisso, né? Se preocupar em políticas públicas que zelem também pelo visual da cidade, né? A cidade é um grande exercício, é um laboratório de convivência entre as pessoas, né? Tanto das potencialidades quanto do que é negativo. A gente fica na cidade, quando a gente junta uma quantidade grande de pessoas, a gente fica no sentido mais filosófico, a gente está exercitando essa capacidade nossa de se articular com outras pessoas, de conviver e de saber nossos limites e o que é construído, o que é natural e como é que a gente interage com isso aí o tempo inteiro. Uma cidade é um território, um lugar demarcado, né? Que é um lugar situado numa linha imaginária, né? Marcada. Eu acho que uma cidade pode ser descrita como dessa forma. Faço um paralelo ao que pode servir uma cidade. Eu acho que a cidade, pensando nesse sentido do território, eu acho que ela serve para um movimento da história, um movimento da cultura. É o lugar da disputa, é o lugar do conflito, mas é o lugar onde as invenções se fazem. Com todas as dificuldades que implicam e também as alegrias que vêm disso aí, né? Eu acho que ela tá aí pra gente, pra ser vivida.